Eu sempre procurei dar o meu melhor, Uhum. sair do plantão de cabeça erguida, sem deixar nenhum compromisso para o outro ter que resolver. E foi o meu momento de me libertar de muita coisa e me entregar a Deus e de reconhecer Jesus como o único Salvador. A mulher é um ser complexo, né? E então ela merece um pouco mais de cuidado. Muitas pessoas acham que os médicos são ateus. Mas eu ia dormir, Patrícia, pensando em ser médico e acordava pensando em ser médico. Todas as cirurgias ginecológicas são passíveis de serem feitas por via minimamente invasiva, né? Maio é o mês das mães, o mês das mulheres especiais que têm o dom de gerar a vida. Mas falando em mulheres, a saúde das mulheres, ela também é muito especial, pois requer vários cuidados e várias particularidades. E é por isso que no programa de hoje eu estou recebendo um médico que é especialista no cuidado da saúde das mulheres. O ginecologista e obstetra Dr. Jean Ticiani. Doutor, seja bem-vindo. Boa noite, Patrícia. Primeiramente, é um prazer estar aqui nesse seu local de trabalho, nesse seu novo modelo de entrevista. Quero agradecer também o convite e fico lisonjeado por poder participar dessa sua entrevista. Muito obrigada, doutor, por estar conosco. Doutor, a gente já destaquei que o maio é o mês das mulheres. E você se especializou nessa área da medicina, dentre tantas outras áreas. Cuidar da mãe, da mulher como um todo. Por que, doutor, da escolha dessa área, ginecologia e obstetrícia? Olha, Patrícia, eu acho que durante a caminhada da vida do estudante de medicina, ele precisa pender para um lado ou para o outro, né? Então, dentro da ginecologia e obstetrícia, tinha muita cirurgia, que eu adorava cirurgia, eu adorava operar e também veio a calhar essa parte da mulher, do feminismo, que ela tem o dom e o poder de gerar uma vida dentro dela, né? Então, eu acho que Deus me carregou para esse caminho para eu poder ajudar e auxiliar e também participar desse momento bonito, legal na vida das mulheres, né? Que é poder conceber, poder ter o seu filho. E dentro dessa área da ginecologia e todos os cuidados com a saúde da mulher, existem várias outras especialidades. E o senhor se especializou também em algumas especialidades, como então as cirurgias específicas. É isso mesmo, doutor? Sim, Patrícia, é isso. Nessa minha caminhada desses anos de trabalho, eu tive o prazer e a opção de poder escolher um caminho mais direcionado dentro da ginecologia e obstetrícia, que é fazer a ginecologia mesmo, o tratamento cirúrgico das pacientes ginecológicas, né? Então, hoje eu faço muita laparoscopia, né? Tratamento de endometriose, tratamento de incompetência estimo-cervical, cistos de ovários, miomas, cirurgias, esterectomias, incontinência urinária. Então, eu me especializei muito nessa área, né? Da laparoscopia, da cirurgia ginecológica. O que é a laparoscopia? Para quem não entende, quem não é da área da saúde, como é que funciona isso? A laparoscopia, antigamente, se avaliava os cirurgiões, há muitos anos atrás, era grandes incisões, grandes cirurgiões, né? Com incisões grandes abdominais. Com a evolução, a laparoscopia é uma parte da cirurgia minimamente invasiva. Então, você consegue fazer cirurgias grandes, cirurgias oncológicas, de uma forma minimamente invasiva, com pequenos orifícios, com pequenos buraquinhos na barriga, assim você consegue fazer o tratamento cirúrgico intraabdominal sem ter a necessidade de fazer grandes incisões, né? Então essa é a laparoscopia. Você entra com uma câmera de vídeo que gera uma imagem no monitor e você consegue fazer a cirurgia por pinças, né, que são colocadas em pequenas incisões no abdômen, e consegue chegar lá no órgão, tratar o órgão e fazer a cirurgia, né, planejada de uma forma minimamente invasiva. Isso traz vários benefícios para a paciente. Inúmeros benefícios, né? O paciente fica menos hospitalizado, tem menos dor, tem menos risco de infecções, menos risco de sangramento, uma recuperação mais fácil, volta mais rápido ao trabalho. Então, incomparavelmente, é superior à cirurgia tradicional, né? Uhum. E que tipo de procedimentos são possíveis serem realizados com essa técnica, doutor? Praticamente todas as cirurgias abdominais, ginecológicas ou outros, ou de outras áreas também, né? Cirurgia gástrica, cirurgia de
vesícula, de fígado, enfim. Mas na minha área, que é a ginecologia, os pacientes que têm indicação de tratar mioma, fazer só a miomectomia porque desejam engravidar, ou que tiveram perdas fetais por incompetência estimocervical, você consegue corrigir por via laparoscópica, fazer uma cerclagem laparoscópica. Você consegue, da mesma forma, pela via laparoscópica, fazer uma esterectomia, que é a retirada do útero, né? Tratar ovário, tratar trompa, fazer a laqueadura, enfim. Todas as cirurgias ginecológicas são passíveis de serem feitas por via minimamente invasiva, né? Olha, que fantástico. E esses procedimentos, atualmente o senhor está realizando aonde eles? Bom, eu tenho meu consultório em Xaxim mesmo, né? A Uhum. clínica lá. E a cirurgia, os atendimentos são lá, e as cirurgias e as cesáreas, partos e cirurgias laparoscópicas eu utilizo o Hospital de Xanxerê, né? As pacientes são operadas e atendidas aqui no hospital. Uhum. Um hospital regional São Paulo que possui UTI, tem UTI neonatal, UTI geral e estrutura maior caso Isso. necessite. Por ser um hospital regional, ele já oferece, né, uma complexidade maior e um suporte maior que os municípios menores, né? Então, eu acabei optando por operar as pacientes aqui também para oferecer um pouco além de conforto, eu acho que segurança para as Segurança, pacientes, né? sem dúvida. Mas para você ter uma noção, a semana passada eu fiz 2 ou 3 cirurgias. Pra você ter uma noção, fazer uma esterectomia, que é a retirada do útero, é passível de fazer totalmente laparoscópica. Uma cirurgia que antes a gente demorava 2 horas da forma tradicional, hoje a gente demora muito menos que 1 hora. O paciente muitas vezes vai embora no mesmo dia. Nossa. Então, uma cirurgia de grande porte, Uhum. se operar de manhã, final do dia ela pode ter alta ainda. Máximo no outro dia. Uhum. Antigamente, da forma tradicional que se fazia, o paciente ficava 2 dias internado, demorava 30 dias para se recuperar. Praticamente uma cesárea. Menor, bem menor, Aham. né? Hoje em dia, para a forma laparoscópica, é muito menor o Sim, hoje em procedimento. dia. Então, para você ver a evolução da cirurgia laparoscópica, né? A oferta de melhora de condições para as pacientes que são submetidas ou que têm a necessidade de serem operadas, né? Uhum. Quantos anos, doutor, o senhor já tem na área da medicina? Quase 20. Quase 20. E de lá para cá, Eu me mudou formei em muito? 2004. Uhum. Acabei a residência em 2006, então agora, começo do ano, aí de janeiro, vão fazer 20 anos. E de lá para cá, mudou muito a sua área de trabalho? Mudou muito a medicina e as tecnologias na sua área de atuação? Melhorou, eu te dou um exemplo assim, desde a forma anestésica, antigamente as agulhas anestésicas de raquianestesia eram mais grossas, hoje são mais finas. Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, quando eu estava na faculdade ainda, a laparoscopia não era para todo mundo, não era para todos os hospitais, só hospitais e capitais. Então, hoje em dia, se difundiu muito, o pessoal começou a se especializar mais, né? Então, há 20 anos atrás, estava engatinhando na laparoscopia e a gente operava só de forma tradicional. Hoje, eu não me lembro quando que eu fiz uma cirurgia tradicional. Acho que faz mais de 5 anos, assim, sabe? Então a medicina evolui muito, né? E a gente o robô já tá batendo na nossa porta aí já, né? Agora também eu estou concluindo a certificação em robótica, né? E, e isso também vai nos dar uma possibilidade de subir aquele degrau a mais. Não só cirurgia minimamente invasiva, mas para fazer uma cirurgia com um refinamento técnico maior, que seria pela utilização da forma robótica, O né? que está por vir, doutor, nessa área? Olha, eu acho que o robô está batendo a porta aí, né? A nossa macro-região aqui não tem, mas eu acredito que logo, logo vai surgir uma opção para fazer cirurgias robóticas aqui, Uhum. né? Na região. Também vai avançar ainda mais a medicina, a forma de tratar, a maneira como as pacientes são abordadas cirurgicamente, né? Então, sempre eu acho que a medicina é uma evolução meio que Sem constante, dúvida, assim, sem né? dúvida. E esse procedimento laparoscópico, ele existe já, é oferecido pelo SUS ou somente particular?
Nos hospitais universitários tem, Patrícia, tem. Eu acredito que no Federal lá de Uhum. Florianópolis, na UFSC, eles devem fazer, né? E talvez em algum outro local no estado, talvez Blumenau, eu acho que eles fazem, utilizam muito. Porque os serviços de residência, no meu tempo, há 20 anos atrás, era a forma tradicional. E estava chegando a torre de laparoscopia, que é a câmera, o gravador, o insuflador, né? Hoje em dia, o pessoal já sai da formação com um básico de laparoscopia. Então, tem os preceptores nos hospitais universitários que também têm esses atendimentos dos pacientes SUS e eles devem fazer, sim, as Então, na grade cirurgias. curricular também do acadêmico durante a Já deve ter graduação. entrado, né? Uhum. Doutor, e hoje nós estamos gravando esse programa no dia 7 de maio e é o Dia Mundial da Conscientização e Cuidados da Endometriose. É isso mesmo, doutora? A data, será que eu falei certo? É isso sim, é o Dia Mundial de Conscientização da Endometriose, né? Hoje é E dia 7 de maio. 7 de maio, estamos gravando nessa data. E doutor, o senhor também é especialista no tratamento da endometriose. Para quem não sabe o que é a endometriose, muita gente sofre com esse problema, muitas mulheres, doutor. Muitas pessoas sofrem. É assim, ó, estima-se que 10% das mulheres são portadoras de endometriose. É um número significativo. Bem significativo. Então, há anos atrás, se achava que ter cólica para menstruar era normal, né? Sim. Talvez um mínimo de cólica até pode ser, mas não cólicas intensas, dificuldade para ter relação sexual, dor para urinar, limitação. Muitas vezes você não tem vida sexual, dói para ter relação, você acaba comprometendo a tua vida toda, né? Então, o dia da conscientização, eu acho que é mais um motivo para paciente que tem algum tipo de sintoma relacionado à endometriose, que é cólica, às vezes sangramento excessivo, dificuldade para engravidar, dispareunia, que é dor para ter relação, dor para evacuar, que ela procure o atendimento especializado para poder ter um diagnóstico, que muitas vezes ela passa desapercebido, a doença vai progredindo e chega em muitos estágios que comprometem intestino, comprometem vida reprodutiva, e isso faz com que o tempo passe. Quando passou o tempo, a vida ficou para trás. E aí, por isso que o dia da conscientização da endometriose é para. Eu vejo que o principal objetivo é esse, para lembrar a mulher: olha, tu pode ter endometriose. Então, o dia de conscientização é isso. Aham. E o senhor atende muitos casos, muitos pacientes com esse tipo de queixa, doutor? Sim, atendo. Eu acredito que hoje eu atendo uns 40% dos pacientes, das minhas pacientes de atendimento de consultório, é Nossa, por mas é um número muito endometriose. alto. É significativo. É bem significativo. E quais são os tratamentos, doutor? Bom, a gente precisa entender um pouquinho o que é endometriose, né? Endometriose, o útero é constituído de um músculo e a parte interna é o endométrio. O endométrio, se a mulher não engravida, teoricamente o endométrio cresce um pouquinho, não engravidou, ela menstrua. Quando esse tecido menstrual endometrial está alojado fora do útero, ele pode estar lá na trompa, no ovário, no ligamento útero-sacro, atrás do útero, perto da bexiga, ou lá próximo do intestino. Todo mês acontece a mesma coisa. Então, todo mês tem um pouquinho de sangue menstrual ali. Só que ele não sai, não se exterioriza, então ele fica lá dentro do abdômen. Então, ele prolifera e sangra. E o sangue ali irrita, então faz com que ocorra um processo inflamatório meio que constante do abdômen dessa paciente, ou no órgão afetado. E isso vai formando uma cicatriz, um processo aderencial. E chega um ponto que começa a dar dor, dá cólica, retrai o intestino, obstrui a trompa, não consegue engravidar, dá lá no ovário. Então, isso é endometriose. O Nossa. tratamento da endometriose, na grande maioria das vezes, é cirúrgico, porque você tem que remover esse tecido doente, esse tecido cicatricial, esse tecido retraído, porque daí você tira a dor da paciente. Existem tratamentos paliativos, anti-inflamatório, anticoncepcional, dieta, evitar os alimentos inflamatórios, que é glúten, açúcar, café, mas nem sempre eles são resolutivos. Paliativos, talvez. Paliativos e talvez temporários. Uhum. O tratamento
na grande maioria das vezes é cirúrgico dessas pacientes. Nossa, doutor, o que me veio à mente é, imagina a dor e o sofrimento que as mulheres antigamente passaram. Nossas mães, nossas avós, talvez sem um diagnóstico adequado e também sem tratamento adequado. Essas pacientes, a nossa mãe, a nossa avó, a nossa tia, eram subdiagnosticadas, né. Não, dizia batia nas costas, não, é normal ter cólica, é normal ter dor para ter Tenho relação, certeza. vai embora, toma um remedinho, passava, 2, 3 Sim. dias passava, no outro mês tinha de novo, no Uhum. outro mês tinha de novo. Até não parar de menstruar, até não chegar na menopausa, os pacientes sofreram, né, sofreram muito. Uhum. E a resposta que você dá, isso que me contenta muito, sabe, isso que me satisfaz muito. Porque quando você opera uma paciente e ela volta e diz: "Doutor, muito obrigado, não sinto mais dor, agora eu tenho vida". Isso para mim é muito satisfatório. Para quem opera endometriose, para quem trata endometriose, para quem trata uma paciente, não só aquela dorzinha, mas trata uma paciente num complexo Uhum. mulher, isso é muito satisfatório. Ou então para aquela paciente que passa 4, 5 anos sem engravidar. E aí vai lá e diz: "Ó, tu tem endometriose, você precisa operar". Opera, 3 meses depois ela está grávida. Uhum. E isso é muito satisfatório. Tem casos assim, doutor? Muitos, muitos. Agora eu tenho 3 pacientes grávidas aí, que elas operaram no final de, acho que foi outubro, novembro, estão grávidas. Uhum. Então a resposta pós-cirúrgica é muito boa, sabe. E o diagnóstico, doutor, ele é fácil de ser feito? Nem Ou é uma sempre, caixinha de surpresa? nem sempre, porque assim, ó, endometriose, na grande maioria das vezes, é a paciente típica, ela tem dor para ter relação Uhum. sexual, ela está com dificuldade para engravidar, ela tem muita cólica para menstruar, né, ou ela Uhum. tem alteração de hábito intestinal naquele período menstrual, ela tem diarreia, né. Aham. Então isso é bem típico da endometriose. Mas tem algumas pacientes que a história clínica, a tolerabilidade de dor dela é muito grande, então ela não sente tanta dor, mas ela tem as lesões. E tem pacientes que têm lesões menores e têm muita dor, conforme a região onde pega na pelve, onde acomete a pelve. Então o diagnóstico, ele não é difícil, mas também você não pode deixar passar. Geralmente se baseia no que? Na história e na queixa da paciente, no exame físico, né, que Uhum. você precisa examinar a paciente, fazer toque vaginal e tal. Muitas vezes o ultrassom com preparo, não o ultrassom de consultório, ultrassom com preparo para mapeamento de Uhum. endometriose, ele é diagnóstico, e na grande maioria das vezes a ressonância também, né. E tem os exames de sangue ou outro que você pede que também fecha o Sim, diagnóstico, né. Mas a paciente já vem te dizendo mais ou menos, sim. te dando a linha por onde vocês têm que seguir, Uhum. né. Já vem. Com dor, né, com sintoma de endometriose. Uhum. Doutor, e além disso, o senhor também faz o tratamento, para bexiga, bexiga caída, o útero também, né, caído, faz cirurgias também para ajudar as pacientes. É isso mesmo? Sim, tem muitas pacientes, assim, às vezes as de mais tempo, né, as pacientes com mais idade, elas têm algum tipo de distopia genital. O que que é distopia? Ou é o útero, um prolapso de útero, uma bexiga baixa que chama, que a gente chama de cistocele ou Aham. retocele. Então o tratamento cirúrgico de toda a área cirúrgica, eu só não faço oncológico, né, de câncer, Tá. né. Uhum, Mas toda a área cirúrgica e ginecológica a gente faz, né, eu uhum. faço e inclusive tem umas técnicas hoje em dia de colpofixação, daquelas pacientes que têm prolapso, você não precisa tirar o útero, você fixa o útero lá dentro com uma tela, ou faz via laparoscópica também, mas faz sacropromontofixação. Então são cirurgias corretivas e Uhum. todas elas são passíveis de operar e as pacientes ficam bem. Que bom que a medicina evoluiu e nós temos profissionais que conseguem ajudar a saúde da mulher. Que, doutor, eu já ouvi várias mulheres, várias amigas comentando que a saúde da mulher é complicada. Quando não é uma coisa, é outra que incomoda. Sempre está tratando alguma coisa. É, no seu dia a dia, também escuta esse tipo de comentário? Eu escuto bastante e vejo, né, Patrícia, porque assim, ó, eh existe uma recomendação da mulher pelo menos fazer uma consulta ginecológica por ano. Isso engloba o quê? Pelo menos um exame físico.
Hoje em dia, os consultórios de ginecologia, a grande maioria deles tem um ultrassom lá, né? Uhum. Disponível para o médico. Nem todos têm, mas eu tenho e eu faço, né? Então, assim, ó, quando você vai para uma consulta, você vê o preventivo do colo, você vê como é que tá o colo, você vê como é que tá teu útero, né? Teus ovários, faz ultrassom de mama. Mas, assim, existe a recomendação da paciente fazer uma consulta por ano, né? Uhum. E assim, às vezes tá com problema lá no ovário. Daqui um pouquinho, tô com um cistozinho na mama. Uhum. A mulher é um ser complexo, né? E Sim, então ela sim. merece um pouco mais de cuidado. Mas assim, como que se vê? Quando a mulher se cuida, ela pode, ela não, que ela faça uma consulta por ano, ela não vai eh, extinguir ela de ficar doente, de ter algum problema. Mas ela vai detectar o problema antes e vai poder tratar antes. Uhum. Um exemplo, endometriose, outro exemplo, câncer de mama. Se tu tem um nódulozinho que você detecta lá com meio centímetro, com 1 centímetro, é mais fácil de tratar e passível de cura do que você esperar 2 anos para ir, que esse nódulo vai ter 3 ou 4 centímetros, Sim. né? E apesar de tudo isso que se fala, todas as campanhas de conscientização, e também na sociedade a gente ouvir dizer muito, as pessoas comentando que o homem se cuida muito menos que a mulher se cuida mais. Frequentemente, doutor, eu também escuto algumas mulheres dizendo: Ah, eu já tenho uns 6 anos, eu já tenho uns 10 anos que não vou. Ah, eu nem vou. É, É um alerta. hoje em dia as mulheres elas precisam se cuidar, porque está tendo cada vez mais cânceres ou cada vez mais doenças bem complexas e complicadas, não só em mulheres lá com 50, 60 anos, ao contrário. Está tendo câncer de colo em mulher de 32, de 35 O anos, senhor verifica isso na sua bastante, rotina diária? bastante. Esse ano eu já vi 4 pacientes com menos de 35 anos com câncer de colo de útero. 4. E o porquê isso, doutor? Antigamente não se via, né? Antigamente o câncer de colo de útero era na paciente mais velha, com 40, 50, 60 anos. Uhum. Hoje já não. E tem explicação para isso, doutor? Olha, Patrícia, explicação técnica você não tem, né? Mas tem o envolvimento do vírus, do HPV, né, nos cânceres de Uhum. colo de útero. Agora, por que está sendo acometendo antes câncer de mama? Câncer de mama acometia as mulheres com 50 anos, hoje com 32, com 35 anos. Já vi pacientes com 29 anos falecer por câncer de mama, que o nódulo era grande, cresceu muito rápido, não tinha o que fazer, né? Então as doenças estão cada vez mais precoces em mulheres jovens. Isso a gente vê, mas o porquê? Pandemia, vacina, alimentação, estilo de vida, talvez tudo isso influencie, mas o motivo correto não tem, mas é uma somatória de fatores, né? Uhum. Que a única alternativa é prevenir. É Sim, que cada mulher cuide da sua saúde. é. O autoexame de mama, nos casos de câncer de mama, mas tu não consegue fazer o preventivo, o autopreventivo de colo de útero. Você Uhum. precisa ir no médico, precisa ir Sim. numa unidade de saúde, né? Uhum. Mas é o cuidado anual da paciente. Não precisa esperar chegar lá com os 45 anos para ir uma vez por ano no médico. Não. Você tem que ir uma vez por ano com 25, com 30, com 35, com 40. Todos os anos você precisa ir, né? Uhum. Não precisa esperar chegar com 35 para começar a ir anualmente. Uhum. Doutor, e aqui na nossa região, como é que você avalia? Nós temos uma boa estrutura de cuidado da saúde da mulher? No geral, tanto pública quanto privada. Nós temos bons profissionais, boas estruturas para que as mulheres se cuidem Olha, realmente? Patrícia, eu acho que sim. Eu acho que a nossa região é uma privilegiada em assistência à saúde, tanto em serviço público quanto em serviço privado. Eu acho que. Acho não, eu tenho certeza que sim. Porque se tu for para o Nordeste, para São Paulo, nos grandes centros, tudo bem, mas cidades menores não têm a estrutura que a gente tem aqui. Na grande maioria das cidades tem posto de saúde, tem unidade de saúde. Grande maioria das cidades tem ginecologista que atende. Na grande maioria das cidades tem pediatra que atende, tem cardiologista que atende. Isso é serviço público, Sim. Uhum. né? E fora a rede hospitalar. Um exemplo, o Hospital de Xanxerê, aqui, o Regional São Paulo, atende 95% de uma estrutura SUS. Uhum. E atende muito bem. Se você pedir
às vezes o povo se queixa bastante, né? Se queixa porque não conhece outros lugares. Mas pede para o paulista que vem aqui, que é internado pelo SUS, que é atendido pelo SUS, vai dizer, nossa, nunca fui tão bem atendido aqui. É que às vezes o pessoal da nossa região, ele quer o suprassumo de tudo, Uhum. né? Ele quer ser Sim. extremamente bem E atendido. não tem essa outra experiência Não tem também. outra experiência, né? Tem lugares que não tem médico. Aqui tem plantonista o tempo todo, cirurgias o tempo todo acontecendo, nas urgências, não urgências, cardiologia, UTI neonatal, UTI adulto, UTI coronariano, tem tudo. Nós estamos muito bem assistidos aqui. Que bom, doutor. E o senhor falou de médicos plantonistas. Hoje, você ainda atende como médico plantonista no Hospital Regional São Paulo? Não, Patrícia, eu acho que a minha contribuição para a obstetrícia eu já dei, né? Eu, nesses meus quase 20 anos aí de obstetrícia, sempre fiz, continuo fazendo obstetrícia, mas agora faço das minhas pacientes, né? Privados, plano de saúde. Mas plantão eu não faço mais. Eu acho que já um pouquinho a idade bateu, né? E o outro, sei lá, esses tantos mil partos aí que foram, eu sempre procurei dar o meu melhor, Uhum. sair do plantão de cabeça erguida, sem deixar nenhum compromisso para o outro ter que resolver. E isso, essa minha exigência pessoal me cobrou muito, sabe? E chegou um ponto que eu disse, olha, eu acho que eu falei para a direção do hospital, né, que é onde a gente atende, e eu disse, olha, a minha contribuição para a obstetrícia eu tô dando, já dei. Uhum. E a partir de tal data eu não quero mais fazer plantão obstétrico. E aí agora eu não faço mais. Uhum. Mas o senhor implantou no município de Xaxim uma grande clínica que é referência para toda a nossa região, e onde o senhor atende e também atende outros profissionais também, não é mesmo? Conta para nós dessa clínica um pouco. É, a clínica nasceu de um sonho, assim, de levar para Xaxim profissionais que não tinha lá. Uhum. Na época, né, vamos pensar 10 anos atrás, não tinha cardiologista que atendia, não tinha ortopedista, né, então era difícil. Então a clínica lá, eu tenho um espaço grande lá e tal, e eu conseguia trazer um amigo, outro, mas pessoas bem capacitadas que possam ir lá atender e usar o nome, não só o nome da clínica, mas o meu nome também, né? Quando uso o nome da clínica, também o meu nome está envolvido. Uhum. Mas pela minha responsabilidade e compromisso com o atendimento, hoje eu consegui levar para Xaxim várias especialidades, assim, né? Que antes não tinha. Então, nós temos na clínica, tem eu, nós temos uma psiquiatra, nós temos urologista, nós temos otorrino, nós temos radiologista, temos cardiologista, pediatra, tem uma sala de vacinas, tem dentistas, tem psicólogos, então tem nutricionista. Então somos vários profissionais que atendem lá, né? Uhum. E Mas com o plano sempre de, ao invés de fazer o paciente, o necessitado ir para outro local, que ele pudesse ficar na cidade, né? Então uhum. a gente trouxe o profissional para atender lá. Uhum. E também destacando a especialização da sua esposa, da Márcia, que se especializou no aleitamento materno e toda a capacitação, o cuidado, a atenção para a mãe para o aleitamento materno. Sim, a Márcia ela é enfermeira, né, e faz a consultoria da amamentação, com Uhum. laser terapia, com tape de pós-operatórios, pós-operatório de cesarianas, hoje em dia todo mundo coloca tape, o resultado é fantástico. Então a Márcia tem essa especialização, né, do aleitamento materno. E é uma incentivadora ferrenha, assim, do aleitamento, Que é né? uma coisa também que até pouco tempo, até poucos anos, não se falava Não também. tinha. A mãe saía do hospital com o bebê e Se era ela conseguia amamentar, vire-se. conseguia. É. É assim, às vezes dava uma fissura na mama, né? Tava com um pouquinho de dor. E aí era um dos motivos que ela deixava de amamentar. Uhum. Deixava de dar o benefício para o bebê sem custo nenhum. Então hoje ela faz o quê? Ela consegue pegar essa mãe que precisa, sentar do lado, ensinar a posição para amamentar,
fazer o laser na mama para poder tirar a dor, para Uhum. poder oferecer o peito e voltar ao vínculo da mãe e do filho, né. Vocês 2 trabalham muito em conjunto? Nós trabalhamos bastante nas cesarianas, né. Nas cesarianas, como eu opero, faço a cesárea, ela vai lá já 6, 8 horas depois já coloca o taping, né. Uhum. O taping é um sistema de proteção do abdômen, que dá uma sustentabilidade maior ao abdômen depois que nasce o bebê. Então a paciente se sente mais confortável, mais segura, ela consegue Uhum. se locomover e se movimentar melhor. Então, uma minha paciente é paciente dela e às vezes tem as queixas para ela, daí ela resolve comigo, a gente trabalha junto sim. Olha, que fantástico. E vocês são casados já há um bom tempo, não é mesmo? Vocês têm 2 filhos? É, nós tínhamos união estável há um bom tempo. Ah, tá. Agora faz 1 ano e quase 2 anos que a gente casou, Formalizou. oficializou. Oficializou. É, assim, civil e religiosamente, né, Aham. com aliança, então nós somos casados. Nós temos 2 filhos, o Pedro tem 9, a Helena tem 6, né, e nós somos casados há 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos. Mas juntos já há quanto tempo? Há 10 Há anos, né, 10 mais de anos. 10 anos, porque o Pedro vai fazer, uns 11 Aham. anos. E de E namoro, 15 anos, né. ah, 16, porque o meu afilhado tem 16 anos e ela foi na festa de aniversário do primeiro aninho dele, então fazem 16 anos. e o que motivou essa decisão, doutor, de agora oficializar o casamento? Eu acho que a aliança com Deus, oficializar a nossa aliança, né, conforme a vontade de Deus, assim, na presença de Deus. Eu acho que isso, me fez casar, né, religiosamente, conforme a vontade, conforme as leis de Deus. Isso me fez. No começo eu não queria. Disse, não, Márcia, mas nós vamos gastar dinheiro para quê? Para fazer festa? Isso, não, já, mas tem que casar, por causa que ela já era batizada, eu frequentava a igreja, né? A igreja evangélica, batista lá de Xaxim, e ela que me levou para a igreja, ela que me fez mudar muito o meu pensamento em relação ao mundo, em relação à vida, em relação a Deus, me fez conhecer esse lado, né? Uhum. Espiritual também. E a gente casou dia 30 de setembro e não era nada planejado. Então, mas eu já frequentava, né? As crianças adoram ir para a igreja, é um ambiente maravilhoso, as pessoas te recebem bem, você vai lá para um momento teu com Deus, né? E, nós casamos no dia 30 de setembro e no dia 1º de outubro houve o batismo na igreja. Uhum. E aí o pastor disse: tem mais alguém aqui que sente a necessidade de se batizar? Tinha batizado. Eu falei, é comigo mesmo. E Não estava aí, programado. não estava programado. A decisão foi no momento. Foi no momento. O coração parecia que tinha uma bateria no meu coração. E foi o meu momento de me libertar de muita coisa e de me entregar a Deus e de reconhecer Jesus como o único Salvador. Sua vida mudou depois disso? Muito, muito. O que mudou? Mudou porque para mim foi muito libertador, assim, né? Não que eu deixei uma vida para trás, mas eu reconhecendo Jesus no batismo como o único e suficiente Salvador, me fez, me deu tranquilidade. Tranquilidade para trabalhar, tranquilidade em casa, tranquilidade com os filhos. Então isso para mim foi bem importante, sabe? E era uma coisa que eu parecia que tinha alguma coisa, Deus trabalhando na gente, né? Fazendo com que, não, já você precisa e tal, mas no teu momento. E aquele foi o meu Uhum. momento. Você se emociona a falar sobre esse assunto? Porque é especial para você. Me emociono por muitos motivos. Primeiro, por Deus. Em primeiro lugar, Deus me conduziu até aqui. Em toda a minha trajetória de sair para estudar, ir morar longe, em outro país, voltar, ter que trabalhar.
dar o valor ao trabalho. E de uma maneira ou de outra eu não conseguia entender direito como que Deus estava fazendo, mas eu sabia que ele estava presente na minha vida, sabia que ele estava me conduzindo, e hoje eu entendo ainda mais que ele me conduziu por todos os caminhos. E eu me emociono também porque o que a gente leva dessa vida? Nada. A gente é nessa vida. A gente não vai levar nada. Não vai levar um bem, não vai levar o financeiro, não vai levar nada. Você tem que ser agora, para demonstrar agora. E saber que você tem uma passagem para o céu. Você tem que fazer as coisas aqui para, né, seguir a palavra de Deus, seguir a Bíblia, seguir os ensinamentos, ou pelo menos tentar. Mas eu fico muito grato a Deus por ele ter me conduzido até aqui. Tá, Patrícia, tá, Jean, mas ele te conduziu até aqui como? Ele me mostrou os caminhos, eu fui seguindo. Eu não entendia muito isso. Hoje eu consigo entender. Que ele me tirou de um acidente, ele não me deixou ir a tal lugar. E ele me trouxe até aqui por quê? Porque eu salvei muita criança que ia morrer num parto, que ia morrer num trabalho de parto. E eu nunca falei isso para ninguém. E eu ajudei muita paciente que precisava operar, que precisava ser tratada. Então, ele me deu essa capacidade, ele me deu a condição de poder me capacitar, e ele que me capacita, Deus é que me capacita, para poder esticar a mão para essas pacientes e poder atender, e poder tratar, e poder dar uma qualidade de vida melhor para essas pessoas. Interferiu totalmente no seu trabalho também, então? Essa Totalmente. sua decisão de aceitar Jesus? Sim, sim. Hoje eu não saio de casa sem fazer minha oração, a gente ora com os filhos, eu não deixo de ir para a igreja, e não que eu seja um mau pai, não, eu me considero um excelente pai. Talvez o marido nem tanto, mas a Márcia me entende também. Mas eu procuro seguir as regras divinas, as regras de Deus, as regras da Bíblia, né? Muitas pessoas acham que os médicos são ateus, mas eu tenho várias passagens assim de dizer que Deus desfaz assim. Conta uma para nós. É, às vezes assim, você está operando e não, vou cortar aqui, não. Parece que tem alguma coisa que trava. Não, vamos mexer mais um pouquinho. Tá lá um ureter, você não mexe, você tipo, joga ele pro lado. Sabe? E às vezes chegam pacientes assim que foram um, dois, três médicos e ninguém quis pôr. Não, vamos lá, vamos tentar te ajudar. Está preparado? Não, eu tô, doutor, então vamos lá. E graças a Deus, assim, ó, sempre saiu tudo bem. Teve uma história de uma paciente que estava na UTI ali, ela passou por uma situação, teve uma perda e tal, e estava a mãe disse, já, tu não vem aí dar uma olhada? Eu falei, eu vou. Daí eu examinei, eu tinha feito os exames, disse, olha, você precisa operar de novo, a gente vai ter que operar de novo. Ela estava na UTI, não estava muito bem. Daí ela chorou, daí eu olhei para ela e disse assim, você acredita em Deus? Eu disse, sim, doutor. Então diz, pede para ele estar com a gente lá na sala cirúrgica. Peça, ore para ele estar com a gente. E assim, foi uma cirurgia extremamente difícil. Ela já não tinha um útero, não tinha um acretismo placentário. Bem difícil mesmo. Uma das piores, assim, que a gente já passou. Mas ela ficou bem, né? Hoje ela continua sendo minha paciente e ela tá curada, tá resolvida. Mas sempre Deus esteve comigo, Patrícia. E sempre vai estar, eu acredito. Em alguma situação você achou que não teria solução? Ou sempre Não, confiou? sempre confiei. Sempre acreditei. Acreditei, faz assim, vamos deixar. E Deus, dá uma olhadinha aqui, bate na nossa porta. Então, um dos meus maiores medos também era no parto, porque o parto pode acontecer muita coisa. E, graças a Deus, eu nunca tive grandes problemas assim com parto, sabe? Não houveram perdas fetais durante o trabalho de parto, que às vezes acontecem, né? Não Sim, vou te sim, dizer a que gente sabe que nunca vai acontecer, intercorrências acontecem. mas Deus sempre
teve comigo. Uhum. E quando você acredita, e quando você pede, e quando você ora, ele não te deixa na mão. Não te deixa na mão. E hoje, Deus faz parte da tua rotina de vida, Total, totalmente. total. Não saio de casa sem ele, ele não sai de casa sem mim. Uhum. Pessoal, familiar, no trabalho, Sempre, sempre contigo. sempre. Quando chega em casa, quando sai de casa, pede por dia, para semana, para nos abençoar. E com o batismo, com essa decisão, de aceitar Jesus, você também mudou o teu estilo de vida? Passou também a aproveitar mais momentos com os filhos, a tirar, alguns compromissos da agenda e dar um pouquinho mais atenção para a família, a cuidar mais do doutor Jean, do Jean, homem, ser humano? Eu ainda tenho muitos compromissos com as pacientes, assim, sabe? Tem muita gente que me procura e eu não consigo deixar, né? Uhum. Então eu. Mas o batismo me fez, sim, me fez rever. Me fez dar mais valor para a família, me fez largar muita coisa que antes eu fazia, não coisas extremamente erradas, dificultosas, não era nada de droga, nada de. Uhum. Mas, né? Às vezes ia pro bar pros amigos e tal. Isso às vezes não te leva muito a lugar algum. É melhor ficar com o filho porque ele vai crescer. Eu nunca deixei de fazer coisas pros filhos para fazer coisa para mim. Muito pelo contrário, deixaram de fazer coisas para mim para fazer coisas com ele. Mas com o batismo ele me fez pensar mais na minha família. E assim, eu sempre tentei seguir. Às vezes acontecem, né, de você não estar totalmente. Mas outro fato que aconteceu também, fala-se muito em legendários, né? Sim, eu ia te questionar sobre isso. Eu fui fazer, o pastor, ele, não, vai já e tal. Eu falei, tá, eu vou. A minha esposa disse, não, já você tem que ir, vai, eu acho que é bom, todo mundo fala bem. Eu falei, tá, Márcia, a hora que der eu vou. Mas eu sempre com aqueles compromissos, né? De Uhum. paciente, pessoal, Sim, profissional, não sim. pessoal. Eu falei, tá, então eu consegui fazer a inscrição, porque era bem concorrido, consegui fazer a inscrição, não falei nada pra ela. Falei pro grupo lá que ia pro Uhum. Legendários e tal. E aí depois, nos últimos dias lá, eu disse, ó, fiz a inscrição, tu vai aí e tal. Foi muito feliz pra Aham. ela isso também. Sim. Então conta para nós o que é os legendários, que a gente vê nas redes sociais uma movimentação e algumas especulações, algumas fake news que a gente já descobre que é fake news, né? Mas no final das contas, o que é os legendários? Que grupo é esse? O que Bom, vocês fazem? Legendários. Então, só para voltar um pouquinho, depois eu te falo Tá. disso. Então, depois do Legendários, me fez ainda dar mais valor ainda para a família. Por estar próximo, por ser próximo, dá mais valor para a esposa, dá mais valor para pai, mãe, irmãos, despreocupar com questões extras, Uhum. que é financeira, coisas pequenas que não te agregam. Então, eu voltei muito melhor, muito melhor, muito mais pai, muito mais marido, muito mais ser humano também. Mas voltando a saber o que é o Legendário, os Legendários é um movimento cristão, né, de transformação dos homens, de valorização da família, de valorização dos filhos e transforma homens, Transforma verdadeiramente, mesmo. transforma homens. Eu não posso falar exatamente o que passa, o que tem, o que Uhum. é, mas é transformador para o homem. É transformador. Eu passei por isso, fui. Agora, nesse momento, agora eu não posso, mas já fui convidado a servir, ir como legendário para ajudar os primeiros legendários. Aham. Porque precisa muito de médicos e tal. Então, agora eu não vou mais em setembro ou outubro, não me lembro, eu vou servir de novo. Mas é transformador para o homem.
E os participantes não contam exatamente o que acontece nesse movimento. Não, não conta. Quantos dias são de imersão? 72 horas, 3 72 dias, horas. 3 noites e 4 dias, assim, 4 e Uhum. meios dias, né. E o lugar para onde esse grupo vai, também a gente não sabe. Não, Ou o local não, mas eu vou te dizer, o de Chapecó, ele faz o mesmo trek, a mesma trilha, o mesmo percurso que o de Erechim, o Farroupilha. Então, mas aonde é, ninguém sabe. Você tem que fazer a inscrição e ir, que é meio concorrido. e na região, aqui na nossa região, existem grupos em Chapecó e Erechim. São grupos que formam em Chapecó e de Erechim. Daí você se inscreve para o Trek Farroupilha, o Trek Chapecó. Daí tem Pato Branco, tem Blumenau, tem Balneário, tem Floripa, tem vários, né? Mas foi um movimento que iniciou para levar Jesus para a vida de alguns homens, assim, né? Então a partir daí começou e deu tanto certo que se expandiu. E como é que é a história de cada legendário ter um número? É isso mesmo? É, Como é que funciona? É um número cada. de inscrição? O Não, que é? não é número de inscrição, porque nem todos concluem, né? Nem todos concluem o Legendários, né? Alguns desistem, outros. Então quer dizer que nem todos os participantes aguentam as 72 horas. Isso, Ah, é? Acontece isso de acontece, desistência? acontece. A minha última que eu fiz agora em abril, foi em abril? Não, em março, eu fiz em março, né? Foi o trek ou a fila mais longa que teve até hoje. Nós éramos em 318 participantes. Nossa. Alguns desistiram. Acho que foi 5 ou 6 que não conseguiram concluir. Uhum. Mas o número é um número de identidade com Cristo. E quem dá esse número, doutor? A organização do movimento? No final você recebe o número e aquele número é teu. Aham. Tá no boné, né? Uhum. Tá no boné. E esse número vai ser teu, Para a vai vida te toda. acompanhar. Então não é o legendário Jean Ticiani, é o legendário número 96.468, que é o meu número. Uhum. 96 mil? 468, acho, 69. Uhum. Mas hoje tem 140, 120 mil, 140 mil já. Uhum. É o número que amplia. Cada um tem o seu número, né? E a gente vê muitas coisas nas redes sociais e surgiu aí um comentário dizendo que o valor da inscrição era de dezenas de R$ 1.000. Sim. É verdade isso, doutor? Não, é mentira. É mentira, porque hoje em dia a rede social ela te impulsiona ou te derruba, nem sempre é verdade, tem muita fake news. No dia qualquer ser humano, qualquer idiota vai lá e pega e diz que custou 81 mil reais. Eu acho que ele só inverteu os números, né? Mas não custa isso, não. Não, claro que você tem que ter um valor que você paga lá, porque são várias pessoas que se envolvem, tem uma estrutura gigantesca. E é uma organização cristã, Sim, né? não tem uma religião, não é da católica, não é da batista, não é de, não, é um evento cristão para você sentir a presença, se encontrar com Jesus, E podem participar somente Deus, homens de diferentes religiões, então, de qualquer religião, mesmo ateu. mesmo ateu. E Já lá, tivemos relatos de alguns ateus que foram ateus e saíram cristãos. Não só. Se você procurar, tem. para os homens que estão nos assistindo, doutor, você aconselharia a participar? Aconselho. Com todas as letras. Podem ir porque vocês vão ser transformados. E isso é um médico cristão que está falando para vocês. Mas tem que partir de você. De você e com o coração aberto a receber ou encontrar ou ter os teus motivos para encontrar e para
procurar Deus, Jesus. Então, isso é um evento transformador e eu recomendo. Recomendadíssimo, inclusive. Que bom, Pega doutor. teu marido e manda lá. Vamos conversar com o Kleber. Doutor, a gente já falou da parte da sua especialização e você comentou que se formou fora do país. Aonde que você estudou? Não, eu não me formei fora. Não se formou fora, Eu estudo. cheguei a estudar Ah, fora. estudou Eu fora. fiquei Tá. 2 anos em Cochabamba, na Bolívia, né? Uhum. Fiquei 2 anos lá. E aí era uma época que não tinha muita universidade no Brasil e precisava fazer o revalida, que acontecia a Sim. cada 3 anos. Então a gente não tinha tanta garantia assim Uhum. de se formar em outro país e voltar. Então a gente acabou desistindo, voltando, voltei a trabalhar, né? Mais um motivo que eu digo que a gente dá valor Sim. ao trabalho braçal, a qualquer tipo de trabalho, né? Não só mental, mas todo um trabalho ele é valoroso e, né, acrescentador na vida do ser humano. E aí eu voltei 2 anos, voltei a trabalhar em algumas empresas que eu já trabalhava previamente, e depois faço vestibular aqui, ali, lá, e eu acabei me formando em Pelotas, lá na Católica de Pelotas, onde Chegou aí para o exterior, mas voltou voltei. e começou do zero. Vou Sim, fazer vestibular de novo sim. e estudar aqui no Porque Brasil. na época era difícil, né? Hoje as coisas são Sim. mais fáceis. Uhum. Hoje tem muita faculdade, né? Hoje Chapecó tem 2, Pato Sim. Branco, né? Se for ver Concórdia tem, Porto União tem lá. Uhum. Antigamente, no meu tempo, quando eu saí para estudar em 97, 98, tinha Florianópolis, Faculdade de Medicina, Blumenau e Concorridíssima. Itajaí. Concorridíssima. Sim. Era 300 candidatos para uma vaga. Uhum. E você comentou antes que foi uma trajetória difícil. Como é que foi o processo? Foi, porque a, a minha história de sair para estudar, primeiro, eu tinha meu avô e minha avó, né, que moravam com a gente, assim, tá na casa do lado, mas a gente era sempre muito unido. E o avô e a avó sempre doente e tal, né, e eu comecei a pensar, pô, um dia eu vou ser médico para poder ajudar esses velhinhos aí. Não deu tempo, né, porque eles partiram antes. Mas eu ia dormir, Patrícia, pensando em ser médico e acordava pensando em ser Desejo médico. teu. Você Era o meu cresceu com esse desejo. desejo. Era. Eu não vou te dizer que eu nasci com esse desejo, mas eu aprendi depois de um certo tempo, depois de 11, 12, 13 anos, que eu queria ser médico Uhum. para melhorar a condição de vida, Uhum. para me poder ajudar as pessoas, né, para poder ajudar a família. E eu ia dormir pensando em ser e acordava pensando em ser. E a partir daí trabalhou para conseguir concretizar esse sonho. A minha trajetória porque foi uma junção, assim, né? Pai e mãe, nós não tínhamos muita condição financeira de sustentar, aí tinha meu irmão que estava fazendo odontologia e minha outra irmã que fazia medicina. Foi Uhum. tudo meio junto, assim. Sim. E aí houve um desprendimento gigantesco do pai, né? Pai, da mãe, da minha irmã que ficou em casa, do meu irmão mais velho que trabalhava também e ajudou. Aí o meu tio lá de União da Vitória que nos ajudou também financeiramente. E a gente foi indo, foi indo, foi indo, né? Eu digo pro pessoal quando a gente se reúne que eu gosto de lembrar das coisas boas, né? As coisas ruins a gente tenta deixar do lado, né, para não, mas na memória fica. Então no tempo da faculdade tinha que passar o mês com R$ 10, né? Tinha que comprar passagem do ônibus, né, que é o Uhum. valezinho do ônibus Sim. para ir para a Sim. faculdade, para voltar. Muitas vezes não. Tinha que economizar os 10 e ir a pé. Dia claro, que Uhum. não chovia, ia. Então, vim para casa uma vez por ano, 2 vezes no máximo, né? O desejo era largar tudo e vir embora, mas sabia que tinha algo melhor, Sim. né? Que na dificuldade que Uhum. você aprende, na dificuldade que você cresce. Então foi bem, bem difícil, assim, os anos de estudo, né? E até se formar, e até fazer uma especialização, e até continuar estudando, até continuar buscando conhecimento. Mas eu sou um cara simples. Se tu me perguntar, Gê, como que tu se define? Eu, no final de semana, eu coloco meu chinelo de dedo, minha bermuda, minha camiseta, e ninguém diz que eu sou doutor, né? Então eu gosto de ser assim. Eu não preciso parecer
o tempo todo. E eu não vivo de aparência, eu vivo de sentimento. Eu vivo de emoções também, né? Então é isso que me move. Se tu me ver final de semana, se eu não estiver trabalhando, tô tirando de dentro, né? E doutor, para quem não sabe, você é de Xaxim, né? Tua família é de Xaxim, Sou então. de Xaxim, nós somos conterrâneos, né? Que Isso, também é de lá. é. Então eu sou de Xaxim, tenho meu pai e minha mãe. Meu pai tem 85, vai fazer 86 anos agora, dia 21. Minha mãe também tem 83 anos. Estão bem, estão com saúde. Sou o último de 5 irmãos, né? E você destacou, trabalhou em várias empresas ali de Xaxim, em algumas Trabalhei. empresas, antes de ir para a faculdade. Lembra da Antiga Tronic? Uhum. Trabalhei na Antiga Tronic, A trabalhei na Tronic é uma Estofaria empresa Oeste. que fazia calçados, né? Lá em Isso. Xaxim. Você trabalhou na Tronic. Trabalhei. Trabalhei na Estofaria Oeste, no estofamento de caminhão, que era o Uhum. nosso forte na época, né? Em 94, trabalhei numa gráfica. Enfim, sempre trabalhei desde os meus 11 E anos, mantém né? amizade com esse pessoal dessas Com todo empresas? mundo, com todo mundo. Hoje é bem corrido, assim, né? Sim, Porque sim, profissionalmente você não tem sim. hora. E também não tem muito dia, às Uhum. vezes. E a família também, né? Eu tenho 2 filhos pequenos, Sim. tenho. E a minha família, pai, mãe, irmãos, irmãs, sobrinhos, é grande. Então, mas conheço todo mundo. E é uma trajetória que te dá gratidão de lembrar? Muito, demais. Eu sou muito, muito grato por ter passado por tudo isso, sabe? E eu até tava no final de semana, quinta-feira era feriado, levei a piazada para pescar e tinha um amigo meu lá. Até eu disse, Batata, que é o apelido dele é Batata. Ele disse, olha, lembra o tempo lá e tal. Nossa, eu não tinha tanto compromisso, tanta Sim. responsabilidade. Vivia tão bem, né? Não que agora não viva Uhum. bem, mas via com pouco tão bem, na verdade, sem muita responsabilidade. Hoje é o nosso compromisso, a nossa profissão, a nossa vida, a nossa seriedade para tratar o paciente, para, Uhum. né? Mudou muito, mas eu sou muito grato ao passado. Sou muito grato a ter trabalhado, a ter aprendido, porque no sofrimento que te faz crescer. Uhum. Essa trajetória moldou o Jean Ticiani hoje, de Moldou, hoje. sem dúvida. Sem dúvida alguma. Eu sou muito tranquilo, sou sossegado, sou, né? Sou eu. Não sou quem eu não sou. Não vendo o que eu não entrego. Então o Jean é esse cara assim, simples, que gosta de coisas pequenas, não gosta muito, né? Valoriza a família, tem honra pai e mãe, cristão, acredita em Deus, acima de tudo, E essa mensagem que você busca espalhar hoje. sem dúvida. Quer tranquilidade? Acredita em Deus, coloca nas mãos de Deus. Ele te leva, ele te guia, mas abre o coração. Abre o coração e entrega tudo. A vida fica mais leve. Sem dúvida alguma. Que bonito, doutor. Doutor, nosso tempo acabou. Nós teríamos muito mais para conversar e já vamos marcar um outro programa, porque Opa, tem outros assuntos aí. E saúde da mulher sempre rende muito assunto. Doutor, agradeço imensamente sua presença e parabéns pela trajetória construída até aqui e muito sucesso na caminhada. amém. Obrigado, Patrícia. Obrigado pela oportunidade de vir, né? Te dar essa entrevista, contar um pouquinho da minha vida, da minha trajetória. E para mim é muito gratificante também participar do teu programa. Quero te dar os parabéns porque esse modelo de programa foge do tradicional. E assim, essa conversa e esse modelo faz com que as pessoas possam se abrir e ser quem elas são. Então, parabéns, fico muito grato por você ter me convidado, tá? E te faço, assim, enormes elogios e que Deus continue te abençoando e que te abra um monte de oportunidades e portas aí para Muito essa nova obrigada, doutor. trajetória, tá? Muito obrigada. Obrigado mesmo. Obrigada. Eu agradeço muito a você que nos acompanhou. Te convido para seguir o nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhe com os amigos. E se você que está nos acompanhando, você empresário, quiser contribuir e patrocinar
Esse nosso programa, olha, a gente está em busca de apoiadores que acreditam nisso. Jornalismo positivo, histórias inspiradoras, conteúdo de qualidade, conteúdo que gera conhecimento. Agradeço muito por você ter assistido até aqui. Obrigada, até mais.